Bom, eu sou Márcia Verrone, eu tenho 53 anos. Esse ano eu faço 30 anos de casado aí com meu companheiro e tenho 2 filhos, um de 22 e um de 14. E eu sempre fui uma pessoa assim muito pragmática com as coisas, muito determinada, muito focada em produtividade, em trabalhar, em realizar por conta das minhas próprias crenças. Venho de uma família onde eu fui, como a gente diz, a raspa do tacho, né? A minha mãe me teve aos 43 anos, eram gêmeos, ela não sabia, uma terceira gestação. E para os meus pais serem de uma outra geração muito distante, tinha uma questão muito machista. E a vida inteira eu ouvi do meu pai que mulher era só para casar, e tinha sempre aquela diferenciação entre homem e mulher, né? Meu irmão mais velho tinha mais privilégios, a mulher não podia fazer muita coisa. Minha mãe era do tipo que colocava até a comida no prato, dava a toalha na mão e fazia tudo. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui com todas essas crenças. Eu precisava me desafiar o tempo todo. Produzir mais, para provar que, por ser mulher, eu era tão boa quanto. E isso era uma crença limitante, uma crença transparente, na verdade, né? Que eu me sabotava. E, ao mesmo tempo, toda vez que eu tinha um chefe que me falava alguma coisa, que sim, a gente ainda tem muita dificuldade por ser mulher no mercado de trabalho, ainda é uma realidade. Toda vez que algum chefe falava alguma coisa que me desafiasse ou que me menosprezasse, me remetia lá ao meu pai. E eu não entendia esse processo. Então, eu precisava dar cada vez mais, eu precisava fazer cada vez mais para provar isso. No mercado corporativo também tem aquela questão de quanto mais você der, quanto mais você entrega, mais a régua sobe. E muitas vezes você é penalizado por isso, porque você não consegue ocupar outras cadeiras, porque você se torna indispensável naquele momento. Por quê? Porque você faz demais, então deixa lá aí, não vamos mexer. E eu sofri muito nesse processo do mundo corporativo por N motivos. Então, aos 45 anos, 46, eu comecei um processo de autoconhecimento, de despertar da minha consciência e entender quais eram esses gatilhos, por que eu sofria. Eu tinha que ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa. Eu não me permitia chorar, eu não me permitia, ou chorava escondida, eu não me permitia baixar a guarda, ou seja, eu tinha que dar conta de tudo o tempo todo. E nessa fase da minha vida, eu comecei a ter uma exaustão, começar a questionar tudo. Foi quando eu comecei um processo de autoconhecimento. Fui para fora, fiz um curso incrível que me ajudou muito. Como diz uma amiga minha, quando esse portal se abre, a gente não volta mais. Mas o processo de autoconhecimento, ele é constante, porque a gente tem uma vida toda, né, que puxa a gente, né, aquele imã que puxa a gente para trás muitas vezes. E foi quando eu conheci, né, a Michelle eu já conhecia, mas que eu comecei a prestar um pouco mais atenção nas coisas que a Michelle estava postando. E me chamou muita atenção, por quê? Porque nessa segunda etapa, eu estava já exausta desses gurus, desses cursos incríveis e que puxa produtividade, faca no dente, taraná, ou aqueles que só falam e prometem coisas e, no fundo, não entende quem é você ou como você funciona. Eu comecei a ler o material, me interessei, fui fazer o curso e isso foi um despertar para mim muito importante. Em que sentido? Eu já tinha o início da expansão da minha consciência, já entendi alguns sabotadores, mas ainda eu não conseguia encaixar isso comigo. Por quê? Porque aos 50 anos eu decidi fazer uma transição de carreira. Eu decidi sair da empresa, que eu já estava há 11 anos, eu já tinha mais de quase 30 anos no mercado corporativo, e decidi ir para um processo de desenvolvimento pessoal, com um projeto com um amigo que não funcionou. E aí foi muito frustrante. Por quê? Porque aí vem a síndrome da impostora muito forte. Em que sentido? Poxa, eu trabalhei muito por muitos anos no mundo corporativo, gerei muito resultado para as empresas, e para mim eu não consigo? Quer dizer, poxa, eu não sou tudo isso não, eu me achava muito e na verdade eu sou prepotente, eu sou arrogante. Então a minha cabeça ficou em ebulição. E nesse momento, quando não deu certo esse processo, eu decidi abrir o meu próprio negócio, não importasse o que fosse. Então eu pensei muito, algo que me daria prazer, que eu gostaria de fazer e que eu pudesse também impactar a vida das pessoas de uma outra forma, entendeu? E aí eu decidi abrir o meu ateliê. Continuei dando algumas consultorias para o mercado imobiliário, mas decidi abrir o meu ateliê de presentes e brindes personalizados, mas com uma proposta realmente de fazer uma coisa exclusiva, uma coisa que tocasse as pessoas, que elas
que quando elas recebessem, por mais que fosse um brinde ou um presente, elas pensassem assim, poxa, isso foi feito para mim. E eu comecei nesse processo, e foi muito legal, porque eu rompi a primeira barreira. Tipo assim, não, sozinha, eu não preciso de usar ninguém como muleta, ninguém como escudo, né? Porque eu estava sempre procurando alguém para me associar pela insegurança de, poxa, será que eu não vou conseguir fazer sozinho? Ai, sozinho é mais difícil, aquelas crenças todas que a gente tem. E eu estava exatamente no meio desse processo da minha empresa quando eu descobri o curso de produtividade acolhedora, que me ajudou muito. Por quê? Porque eu estava empreendendo sozinha, e muitas vezes eu ia mal para casa porque tinha dias que eu não tinha vontade de produzir, tinha dias que eu não tinha vontade de fazer, e vinha de novo aquele sentimento de fraude, tá vendo? Ó, você não consegue, porque tem aquela história que quem faz trabalha mais horas, acorda mais cedo e dorme mais tarde. E tinha dias que eu não tinha vontade de fazer nada. E eu me culpava, eu me sentia, não, Márcia, você não vai funcionar. E entendendo que não, isso é parte de um processo onde eu posso estar mais introspectiva, mais extrovertida, e sabendo usar isso ao meu favor, me ajudou muito. Por quê? Porque hoje eu me permito, às vezes, fechar aqui às 3 horas da tarde e ir embora para casa, porque eu estou num dia mais slow, eu estou num dia de mais reflexão, ou hoje não, hoje eu vou escolher fazer alguma coisa para mim e tudo bem, sem culpa. Por quê? Porque no dia que eu estou em alta produtividade, eu pego isso aqui, eu chego de manhã, eu faço milhares de coisas, tudo. Só que, apesar de fazer milhares de coisas, eu não termino o dia em exaustão. Então, se respeitar e se entender, para mim foi crucial. Porque eu cheguei a pensar, eu estou há 2 anos, né, nesse processo aqui de empreender carreira solo. E em alguns momentos eu cheguei a pensar, não, quer saber de uma coisa? Tem tanta gente no mercado me procurando ainda. Graças a Deus eu sempre construí o meu nome com muita seriedade. Então meu telefone toca, as pessoas me procuram. Você não quer voltar? Você não quer nada? E muitas vezes eu me vi tentada a fazer isso de novo por conta da insegurança ou do medo de continuar e de não entender essa oscilação dos momentos, entendeu? E uma outra coisa muito importante que assim você despertou demais em mim foi assim, de verdade, pare e entenda o que você está sentindo, né? Para de abafar as coisas. Então, por exemplo, eu comecei a bússola e parei, e aquilo já começou a me incomodar em determinado momento. Eu tive uma pausa, mas aí eu parei, escutei a Michelle falando: como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? E aí eu entendi que, de novo, eu estava me sabotando. Por quê? Porque uma das coisas que eu tenho, ainda não startei na minha vida, mas estou em processo é a atividade física, por uma questão de saúde. Então eu coloquei lá, e quando eu via o mês inteiro, todinho em branco, porque eu não fiz, eu não comecei, aquilo começou, aí a cobrança, né, não, você tem que produzir, você tem que ser boa, você tem que fazer, né? Aquilo começou a me incomodar. Então eu percebi que eu deixei em determinado momento de preencher, porque eu não queria olhar para aquilo. Então eu acho que foi assim, foi, de novo, um abrir de olhar, sabe, Mi? De se entender, de compreender, e acima de tudo, o nome é perfeito, e de se acolher. Se acolher tanto no momento, né, que sim, você tá porque hoje eu fiz muito, e às vezes a gente também não se permite, né, se celebrar, né? Não, eu trabalhei, por exemplo, muitos anos nessa última empresa, que eu ouvi assim, não, sobe a cabeça, não, é produção, 2 segundos, acabou, porque assim, é produção, não pode ficar arrogante, tem que trabalhar, por quê? Porque era sempre a régua puxando para cima, né? Então, é uma manipulação e uma lavagem cerebral. Então, não, hoje eu me permito me celebrar de todas as minhas conquistas, porque sim, eu sou merecedora, e de me acolher também quando eu sei que naquele momento eu preciso recolher. Entender que algum prato vai cair sim, e tá tudo bem, né? E foi um processo que aconteceu tudo meio que junto, sabe, Mi? Eu tenho uma irmã que trabalhou comigo por 20 anos. E exatamente em agosto faz 1 ano que ela foi embora. Ela foi morar com o filho.
Então, e ela cuidava dos meus filhos. Então, o que que acontece? Tudo isso, empreendendo, a minha irmã foi embora e eu com esse negócio de ser a super mulher e parar a entender também que eu também tenho os meus limites. Eu posso ser vulnerável, sim, e eu posso falar não. Eu acho que essa foi uma das minhas grandes conquistas também, de entender que eu posso falar não. Por quê? Porque eu não sou responsável por tudo e por todos. Então, eu acho que assim, isso veio realmente chancelar esse meu processo de autoconhecimento para que eu realmente consiga me colocar em primeiro lugar e tirar o melhor que eu tenho de mim. Porque realmente eu sofria muito cada vez que eu começava uma coisa e parava, cada vez que eu não conseguia dar conta e eu estava ali forçando o motor, sabe? Porque precisava dar conta. E eu estava forçando o motor e eu já estava quase fundindo. Mas por quê? Porque eu não me permitia pausar. Eu ouvi a vida inteira assim, inclusive em casa. Primeiro a obrigação e depois a diversão. Então, enquanto eu não terminasse a obrigação, eu não me permitia me divertir, eu não me permitia pausar. Então, foi incrível, assim, para mim tem sido de grande ajuda na relação com os meus filhos, porque a gente fica menos estressado, a gente se cobra menos, a gente cobra menos também, né? Porque eu acho que o processo de acolhimento, ele vem primeiro com a gente e depois a gente expande isso também para quem está ao nosso redor, né? De ser menos crítico, de cobrar menos, porque quando a gente percebe, se dá conta, a gente está replicando um modelo que a gente tanto critica, né? E é isso.